Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais uma entrevista do especialista Boa Consulta. Hoje com a presença ilustre aqui do Jorge Reina, que é coloproctologista e cirurgião geral, né? Muito legal. Jorge, muito obrigado por ter vindo hoje aqui e compartilhar o conhecimento aí conosco. A gente tem várias perguntas de vários assuntos que a gente vai estar falando, né? Mas para começar, queria saber um pouquinho mais quem não te conhece. Queria que você contasse um pouco da sua história, que é muito bonita. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho hoje sobre cirurgia geral e sobre coloproctologia. Legal. Então, na formação do cirurgião, né, do coloproctologista, a gente começa sempre com uma residência de cirurgia geral. Tá. Na residência de cirurgia geral, a gente tem o contato com todos os órgãos do aparelho digestivo. Então, a gente vai aprender primeiramente a fazer ali um apendicite, uma cirurgia de vesícula. Perfeito. E aí a gente vai, conforme os anos vão passando, né, os primeiros 3 anos a gente fica na cirurgia geral, a gente vai se graduando um pouco melhor e vai fazendo as cirurgias maiores. Então, daí a gente começa a operar os tumores de estômago, os tumores de intestino, e vai chegando o final do 3º ano, você tem que ou escolher, se fosse um cirurgião geral ali mais generalista, ou eu vou me aprofundar em alguma coisa. E eu tive a opção, né, de escolher a coloproctologia. Legal. Então, a coloproctologia, a gente vai fazer a parte de intestino grosso, a parte de prócto mesmo, né, que são as hemorroidas, as fissuras, sangramentos, os tumores. Então, com isso, eu fui mais 2 anos para frente, né? Legal. E acabei fazendo esses 2 anos de coloproctologia e me tornei um coloproctologista. Olha né? só, que legal. E com isso, a gente montou clínica, consultório e começou a atuar, mas não para por aí. Não para por aí por quê? A medicina vem evoluindo, né? Sim, então, com a certeza. gente não consegue simplesmente parar na residência. Depois que eu tenho 19 anos de formado, então, nesse intervalo, a gente, quando eu saí da residência, eu operava tumor de intestino aberto, né? Então, daí, depois disso surgiu a laparoscopia, a gente se encantou com a laparoscopia e foi fazer novos cursos, saiu do Brasil, volta, tal. E na sequência, quando a gente achou que estava tudo tranquilo, veio a cirurgia robótica e a gente já se conformou que não vai parar por aí. Não né? para, a gente vai a evolução não para, cada vez mais indo para frente e novidades vão aparecendo. E doutor Jorge, hoje você atende em São Paulo, tem uma clínica aqui, como funciona? Isso, nós montamos um consultório, né? Tá. A gente é referência de alguns hospitais de São Paulo. Legal. E a gente tem um consultório aqui no bairro do Itaim, então é na Joaquim Floriano, ali, junto com a Bandeira Paulista na esquina. A gente montou uma clínica onde a gente pode receber os nossos pacientes. Que legal. E ter um contato melhor. É o contato inicial, onde a gente vai estar fazendo investigação das doenças e tal. E assim que a gente chega a uma conclusão que precisa ter um procedimento cirúrgico, aí a gente vai para o hospital de referência do paciente que a gente está cadastrado. Perfeito. E uma dúvida, assim, a gente pegou muita dúvida de paciente, na verdade, e acabamos resumindo em alguns tópicos, né? Mas tem uma que é um pouco à parte, que as pessoas têm muito dúvida aqui. Qual a diferença entre a coloproctologia e o proctologista? Proctologista se fala? Não. Proctologista. Proctologista, aí, ó. Na verdade, qual a diferença? É uma questão... Porque é próximo nome, né? É muito próximo e, na verdade, basicamente, como especialidade, é a mesma coisa. É a mesma coisa? É uma questão de tempo e na linha do tempo geral, né? Tá. Então, como que funciona isso aí? Na verdade, sempre fomos conhecidos como proctologista. Só que o proctologista, ele tinha um erro na semântica ali da palavra, porque acontecia o quê? A gente atuava na parte das lesões do canal anal, proctológicas, mas a gente também olhava para o intestino grosso. Ah, entendi. Então, a gente trabalhava como coloproctologista, mas a gente usava o nome de proctologista. Então, durante muitos anos, falou-se proctologista, mas já é aceito hoje a denominação correta hoje é coloproctologista, porque pega todos os órgãos da nossa especialidade. Ah, entendi. Ou seja, uma definição ali acabou evoluindo e melhorando, né? Melhorando, né? Ah, entendi. Muito bom, legal. Vamos lá, quem queria começar com você, doutor Jorge? Primeiro, com câncer coloretal, que foi a maior quantidade de perguntas que a gente teve. E a gente sabe que você é um grande especialista no assunto, então nada melhor que perguntar para quem conhece, né? Como eu não conheço absolutamente nada, eu queria começar com a mais simples que a gente teve, que é exatamente o que é o esse câncer de colo retal. Bom, o câncer, como todos os cânceres, né? Trata-se do quê? De uma doença onde você tem uma proliferação anormal de uma determinada célula dentro de um determinado órgão. Perfeito. Então, quando a gente fala de câncer coloretal, a gente tem uma proliferação de célula anômala dentro do intestino grosso, do reto ou do ânus. Então, geralmente ela não começa
Não é uma doença que começa como câncer. Tá. Então, você pode ter uma proliferação anômala que muitas vezes começa como um pólipo, né? E esse pólipo ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos e vai degradar aquele tipo de célula. Então, Entendi. vai ter uma degradação daquela célula e a gente vai ter uma formação de novas células desordenadas ali na região. E esse crescimento desordenado das células a gente vai chamar de câncer. E como está no cólon, a gente... Câncer coloretal. Entendi, perfeito. Uma das preocupações até que o pessoal tem aqui é que parece que é a doença que mais leva ao óbito. É verdade isso? Então, na verdade, a gente tem um grande número de óbitos relacionados ao câncer coloretal, Tá. mas a gente deve lembrar também, quando a gente vai olhar os estudos estatísticos, que no homem a gente tem os tumores de próstata, né? E nas mulheres os tumores de mama. E as suas determinadas metástases ali. Então, a gente não tem como primeira causa de morte o câncer Entendi. coloretal. Não é a primeira causa. Não é a primeira causa. Talvez seja uma das principais, né? Uma das principais. Entendi, perfeito. E quando a gente está falando de... Poxa, quando a gente pensa em câncer de colo retal, a gente tem que pensar sempre que o paciente, em algum momento, tem que procurar um especialista para ver o que é. Sim. Mas, assim, tem que ter sintomas, né? Qual que é o sintoma? Porque a gente fica preocupado. Quando que eu procuro especialista, né? Quais são os sintomas que vão alertar a pessoa que pode estar acontecendo alguma coisa? Sim, então, o que a gente nota, né? O que o paciente vai notar são sinais de alarme ali, né? Sim. Então, ele vai poder ter sangramentos esporádicos, alteração do trânsito intestinal. Então, aquela pessoa que evacuava todo dia, né? Então, ele passa a evacuar a cada 3 dias. Tá. Ele tem uma alteração do trânsito. Ou então, que passa a ter um aceleramento do trânsito, né? A gente sabe que os tumores de cólon esquerdo, eles causam mais constipação. Olha só. Mas os tumores de cólon direito, eles causam mais disenteria, mais diarreia. Entendi. Então, também, aquele paciente que evacuava lá uma vez por semana e, de repente, ele começa a evacuar todo dia, tal, também é uma alteração do trânsito intestinal. Entendi. E tem que ser avaliado. Presença de sangue nas fezes, emagrecimento, histórico familiar. Tá. Então, são coisas que você precisa, né? Você está ali na sua família, você tem 5, 6 pessoas que já tiveram câncer coloretal. E você vive tranquilamente sem investigar a doença. Está errado. Entendi. Então, o ideal é que você entre por uma sequência de triagem. Não importa a idade, você sempre precisa buscar o aconselhamento. Entendi. Entendeu? Ou, então, não tenho histórico familiar, mas eu comecei a ter um sangramento esporádico, por pequeno que seja, ou alterou muito meu trânsito intestinal, ou eu, sem explicação, tive perda de peso, cansaço. A gente sabe que alguns tumores de cólon direito, por exemplo, a pessoa tem sangramento sem ver que tem sangramento. Olha só. Microsangramento. Sim. E ele vai evoluindo por uma anemia. E daí começa a ter desinteresse, fica cansado e tal. E quando você vai buscar a causa da anemia, dentro dos exames de investigação, você faz a colonoscopia e você acha um tumor. Entendi. Então, são alterações importantes para a gente estar de olho. Entendi. E aí, até uma dúvida, já respondeu talvez um pouquinho, mas o diagnóstico é feito através da colonoscopia mesmo? Como funciona? Na verdade, o diagnóstico é uma coisa que vai depender muito do local, da região onde você está e do quanto você tem a questão financeira. Tá. Entendeu? Então, a gente tem programas de triagem. Então, Tá. o padrão ouro de triagem hoje é a colonoscopia. Perfeito. Você vai, faz um preparo de cólon, toma um laxante, consegue evacuar, esvazia todo o intestino, faz uma sedação, dorme, faz o exame e consegue filmar todo o intestino. Entendi. Né? Do começo ao fim dele, ali, o intestino grosso. E ali eu consigo fazer toda essa triagem, se tem pólipo, se não tem, e muitas vezes até fazer já o tratamento, né? Porque se tiver um pólipo eu já resseco. Legal. No entanto, esse é o padrão ouro. Tá. Eu posso estar em regiões onde eu não tenho como montar um sistema de triagem desse tipo, porque eu não tenho financeiro para fazer para todo mundo. Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer nessas regiões? Já existem trabalhos, a gente sabe que o índice de acerto é menor e por isso não é feito em todos os locais, mas eu posso começar, por exemplo, com um teste de sangue oculto nas fezes. Entendi. Então, eu vou fazer o quê? Eu coleto fezes de uma determinada região, vou lá, escolho as pessoas, coleto fezes delas e os que vêm sangue oculto positivo, ou seja, tem presença de células de sangue, a gente encaminha para a colonoscopia. É um jeito da gente minimizar os gastos daquela região. Legal. Outra coisa que a gente pode estar fazendo é a retossigmoidoscopia.
Porque a maior frequência dos tumores dos tumores coloretais, né, dos cânceres coloretais, eles estão no final do intestino, no sigmoide e no reto. Então, a retossigmoidoscopia ela é mais barata que a colonoscopia e ela vai só ali, a 30 centímetros. Então, o que acontece? Se eu tenho um problema financeiro, eu não consigo fazer colonoscopia, é melhor que eu faça a retossigmoidoscopia na pessoa. Perfeito. E assim a gente monta um sistema de triagem para os pacientes. É importante saber também da faixa etária que a gente deve começar a fazer isso aí. Né? Então, hoje o padrão, a gente tem começado, até pouco tempo atrás, era 50 anos, né? A gente baixou para 45 porque a gente está vendo uma frequência maior em pessoas mais jovens. Mas esse 45 é um sistema de investigação para a sociedade. Entendi. A gente sabe que se o paciente teve algum sintoma antes, ele tem que investigar antes. Se eles têm um histórico familiar, ele tem que investigar 10 anos antes do caso índice. Então, o cara te liga e fala assim, olha, minha mãe teve um tumor de cólon. Esse tumor de cólon dela, ela teve com quantos anos? Ah, com 42 anos. Tudo bem, cara. Com 32 anos, nós vamos fazer a sua primeira colonoscopia. Perfeito. A gente não pode deixar fazer depois disso, entendeu? Entendi. E aí a gente vai desenhando, vai criando. É importante... A medicina ficou cada vez mais hoje individualizada. A gente tem que ver cada pessoa como uma pessoa. Então, ele vai sentar na sua frente, você vai organizar e vai entender qual a importância de pedir o exame. A gente tem os padrões mundiais e a gente vai desenhando caso a caso o que é importante e aonde ele se adapta, entendeu? Não, legal. E você falou que normalmente você vai pedir com 45 anos, mas você pode pedir alguns exames antes, dependendo do histórico. Que aí vem uma outra dúvida que, inclusive, eu tenho, né? Na verdade, nem mandaram isso aqui, mas eu tenho essa dúvida. Que são as principais causas. Pelo que você está falando, parece que tem esse lance hereditário também, né? Como funciona? Quais são as principais causas? Tem. Na verdade, assim, nós temos os cânceres coloretais hereditários, mas a gente sabe que eles são uma parte um pouco menor dos casos. A gente tem que ter em mente que é muito importante a obesidade. Talvez seja o principal fator hoje. É mesmo? Alimentação, falta de exercício físico, estresse, noites mal dormidas, obesidade, aumentar a atividade inflamatória do corpo. Entendeu? Então, aquele paciente que a gente sabe que ele é um paciente inflamado, esse paciente ele tem mais risco, não só do câncer coloretal, mas de todos os cânceres. Sim. Entendeu? E tem a parte genética também. Então, tem as poliposes, tem pacientes que estão sujeitos a uma triagem mais específica, entendeu? Entendi. Tem alguns cânceres que estão relacionados, por exemplo, tumor de mama e tumor de cólon. Você tem algum familiar que teve tumor de mama, tumor de cólon? Síndrome de Lynch. Essa família tem que ser triada. Então, é muito importante, cada indivíduo que senta na sua frente, você sentar, você organizar e entender o histórico familiar dele para você entender o que a gente precisa investigar. Entendi. Como investigar. Olha só. Ou seja, talvez uma das melhores formas de prevenção é ter ali um estilo de vida saudável, né? Sim, sempre. Sempre. A gente vem batendo no martelo. Às vezes eu brinco que hoje as consultas cada vez elas são mais longas. E eu às vezes brinco e falo, cara, tô virando como se fosse um padre. Olha só. Porque a gente fica como? A gente tenta imputar na cabeça das pessoas que mais importante do que um remédio, talvez o remédio seja o esporte. Porque muita gente senta na frente da gente e quer a solução, né? Olha, qual pílula eu compro uma pílulazinha para eu poder ter um melhor resultado de vida. E a gente vem observando, hoje a medicina vem mostrando isso para a gente. Vamos diminuir a atividade inflamatória, vamos perder peso, vamos melhorar a alimentação, ingerir uma quantidade certa de água, de 30 a 50 ml de água, de líquidos, né, por dia. Vamos dormir melhor. Isso vai fazer com que a pessoa chegue numa longevidade mais tranquila. E fazer as prevenções. Joga para o médico a responsabilidade da prevenção. Sim. A gente vai investigar todos os tumores, as coisas que podem acontecer errado no meio do caminho. Em contrapartida, a pessoa se ajuda também. Eu brinco, falo para o pessoal assim, eu falo, você não troca óleo do carro? Eu falo, não, eu troco. Você não faz a manutenção preventiva do carro? Então, você vai fazer a sua troca de óleo, você vai fazer a sua manutenção preventiva. O que é? Você vai para uma academia, você vai andar, você vai se manter menos estressado. Você vai trabalhar
para o seu bem-estar. E esse Perfeito. bem-estar vai fazer com que diminua a atividade inflamatória sua, você tenha um corpo menos inflamado e com isso você tenha menos risco. Você sai daquela faixa de risco. E com isso, você deixa o médico trabalhar tranquilo, fazer a triagem e tal, Perfeito. e vai ter um bom resultado. E Legal. a busca é sempre a mesma, né? Quanto vale um dia a mais de vida? Sim. É você tá ali buscando a longevidade com qualidade de vida. Sim. Então é isso. Com certeza. E aí, por exemplo, quando a gente falou de prevenção, mas em alguns casos não deu para prevenir. Às vezes tem algumas situações que até a pessoa tem um estilo de vida saudável e aí tem uma herança genética talvez mais pesada, né? Mas quando realmente você identifica que tem um câncer coloretal, quais são as formas de tratamento? Na verdade, problemas acontecem, né? Sim. Como a gente vê o ditado, né? Shit happens. Exatamente. Então, e assim, nós estamos aí para isso. Tá. Né? Para isso existe o coloproctologista. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente fez o diagnóstico, a gente tem que entender, quando a gente fez o diagnóstico, o que a gente tem na mão. Uhum. Né? Então, você fez a colonoscopia, achou a lesão. É uma lesão inicial? É uma lesão de mucosa? A gente pode ressecar por endoscopia. Existem pacientes eu acompanho pacientes de câncer coloretal, que se curaram, né? E que vem fazendo o segmento com procedimento endoscópico. Olha o cara só. fez uma lesão inicial, ele ressecou por colonoscopia. Nós temos hoje amigos nossos que são muito bons e vêm se aprofundando nessa área. E eles vêm ressecando grandes lesões. Que legal. E se não transpassa a nossa membrana, onde a gente tem essa linha de segurança, a gente acompanha esse paciente como um paciente curado. Olha que legal. Passou dessa membrana, aí a gente tem um caso intermediário, onde é uma primeira invasão, onde você tem ali uma cerca de 18% de chance de ter gerado uma metástase, que você pode, junto com o oncologista clínico, pesar. É um paciente de 90 anos, que você pode acompanhar, pode fazer uma quimio, alguma coisa, a gente vai para uma linha, ou não, é um jovem, tem 30 anos, tem uma vida toda pela frente, ou 18% é muita coisa. Sim. Então a gente vai e faz a ressecção cirúrgica. Ou aquele terceiro caso, onde o paciente já tem uma invasão dessa camada, Sim. e a gente parte para a cirurgia. Colectomia, tira aquele pedaço do intestino, Perfeito. e faz o esvaziamento linfonodal, tira os gânglios junto também. Tá. Essa cirurgia, não sei se vamos falar agora sobre já os Podemos, procedimentos opa, eu cirúrgicos, tô curioso aqui, quero saber. Mas eu acho que Opa. talvez a gente dividir elas em 3 tipos de procedimentos cirúrgicos, né? Ah, tá. A gente tem a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Olha só. Então, quando eu acabei a residência, basicamente todos os casos que eu fazia eram cirurgias abertas. Aberto, você disse, tipo, cortava a barriga e Cortar tinha que a fazer. barriga, né? Tá. E tem acesso à cavidade abdominal, vai lá, acha o tumor, faz a ressecção, e tira os gânglios todos e o paciente vai se curar também. Perfeito. Melhorou, depois de um tempo, a gente começou a fazer a laparoscopia. A laparoscopia deu o que pra gente? Uma recuperação melhor do paciente, mais rápida, menos dor, menos sangramento e melhor visibilidade. Como que é? Laparoscopia. Laparoscopia. A laparoscopia é aquela cirurgia que... Tem gente que fala que é cirurgia laser, tem gente que fala que é a cirurgia dos furinhos, tem gente que fala... Basicamente, o que é? Fazemos algumas incisões que variam de 1,2 centímetros a meio centímetro, né? Dependendo do material e do local que a gente precisa entrar. Entendi. E por esses furinhos, por esses portais, a gente entra com câmera, pinça e tal, e a gente consegue ter acesso à cavidade e fazer a ressecção. Depois que ressecou, a gente abre uma incisão pequena, como se fosse uma cesárea, assim, no pubis ali do paciente, tira a peça cirúrgica, fecha, e o paciente vai se recuperar muito mais rápido, com muito menos dor, do que o paciente que operou aberto. Perfeito, legal. De vamos lá, Brasil, 2015 para cá, nós começamos a fazer a cirurgia por robótica. E cada vez mais a gente vem ouvindo falar, não sei quem operou robótica. E o que é a cirurgia robótica? O robô vai te operar? Sim. Né? Essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Doutor, tudo bem, o senhor fez o diagnóstico, agora o senhor vai me encaminhar? Agora você vai me dar um abraço, né? Tchau. O robô vai me operar? E não é isso. Na verdade, a cirurgia robótica, o que é? É uma laparoscopia avançada. É uma laparoscopia onde eu consigo me fixar
num console, então eu vou operar mais confortável, eu vou ter um console onde eu vou apoiar meus braços e tal. E eu vou ter acesso a todas as pinças. Antigamente tinha um cara entrava com a câmera, um outro médico entrava para segurar o intestino e o outro entrava para operar. Entendi. E é natural do ser humano. Olha aqui, olha ali, e as coisas não ficam estáticas. Perfeito. Hoje não, na cirurgia robótica tudo vai para a mão do cirurgião. Só que legal. Então eu coloco a câmera onde eu quero enxergar, eu pego um terceiro braço e paro ele apresentando o que eu quero que apresente, e eu vou e opero. E com isso, uma câmera melhor, 4K, uma câmera 3D, maior conforto para o cirurgião e maior estabilidade de imagem. Com isso, a gente consegue chegar com mais precisão nas lesões e com isso fazer melhores ressecções. Legal, ou seja, na verdade a cirurgia robótica, na verdade é uma cirurgia com assistência robótica, né? Isso, na verdade é uma legal. assistência robótica. O aparelho lá, o robô, né? A gente Sim. usa o Da Vinci, da Intuitive, ele faz a sustentação, os trocáteres são fixos nele. Olha só. E eu vou para um console lateral, eu fico do lado do paciente, né? Sim. E esse é um papo mais para frente que a gente pode falar, porque muita gente tem falado de telemedicina, dá para operar o cara de longe, tudo isso dá para fazer. Dá para fazer. É uma questão de evolução, a gente está tendo hoje em dia já alguns fóruns internacionais para a gente discutir o que disso é ético, né? Aonde a gente vai parar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Sim. Mas dá para fazer. Legal, olha só que interessante. Fica já anotado assim que dá para fazer. E isso tem dado melhores resultados, os pacientes se recuperam mais rápidos. Eu lembro, umas primeiras cirurgias robóticas que eu fiz, acho que estava encantado ali com a técnica e fui fazer a descrição cirúrgica do paciente, a prescrição, e eu coloquei o antibiótico, coloquei dieta, e eu esqueci de colocar os analgésicos, né? Tá. Então eu não coloquei anti-inflamatório, analgésico, nada. E no dia seguinte eu vim passar visita no paciente, eu olhei a prescrição e falei, meu Deus, não tem analgésico aqui. Esqueci, né? Vou entrar lá, vai ter Sim. Vai estar furioso. Tá berrando, né, Gidor? Abriu a porta, o paciente estava tranquilo, no leito lá, me esperando e tal. Então, a gente causa menor atividade inflamatória no paciente, uma recuperação mais rápida, menor tempo de internação. Olha só que interessante. O que a gente mais ouve dos pacientes, assim, eu achei que fosse ser mais difícil. Entendi. Olha então, só. Hoje o diagnóstico, receber o diagnóstico é muito difícil. Tá. Mas depois que a gente consegue encaminhar a cirurgia e a resolução das coisas, tem ficado cada vez mais tranquilo. E sobre a recuperação, eu imagino que tem uma diferença entre os 3 tipos de cirurgia que são feitas, né? Mas como funciona a recuperação? Quanto tempo fica no hospital? Vai para casa? Como funciona? Então, a gente... quando eu me formei, eu tinha pacientes que ficavam de 7 a 9 dias ali. Operavam um tumor de intestino, ficavam de 7 a 9 dias. Hoje, é um trabalho que a gente tem publicado, a gente tem a recuperação rápida assistida, né? Tá. Então, hoje você fica com o meu celular, eu te dou orientação. Tem paciente que com 48 horas de cirurgia eu estou mandando para casa. É mesmo? Lógico. Agora, olha que legal. Não são todos. Sim. O paciente é diabético, o paciente tem mais de 70 anos, tem obesidade, esse paciente ele tem um maior risco. Sim. Mesmo assim, são pacientes que com 4 dias vão para casa. Que legal. Então melhorou muito. Sim. Mas os extremos, assim, ou seja, antigamente era 9 dias e hoje passou para 48 horas no extremo, né? Entendeu? Olha que legal. Já evoluiu bastante. E em casa, como funciona essa recuperação depois? Então, o que eu tenho feito, o que a sociedade médica tem feito hoje? A gente dá alta para os pacientes com muita orientação, evitar esforço físico, mas se manter ativo. Por que se manter ativo? O que é se manter ativo? Andar, fazer pequenas caminhadas, exercícios respiratórios. Para quê? Para prevenção de tromboses e outras complicações. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, evitar esforço físico, evitar coisas mais agressivas. E uma coisa que a gente tem feito é tentar fazer com que o paciente, nos primeiros 7, 8 dias, ali, 10 dias, mantenha uma dieta mais, os primeiros 3, 4 dias mais líquidas, depois ali de 4 a 10, mais cremosa, pastosa, papinha. Entendi. Eu brinco assim, vamos fazer uma dieta de criança. Perfeito. Vamos reaprender a comer. Na verdade, poucos são os casos que ficam com colostomia. Tá. Né? Só uma dúvida, colostomia é aquela bolsinha, né? É, a bolsinha. Todo mundo tem medo. Tá. Quando o cara faz o diagnóstico, às vezes a primeira dúvida que vou usar a colostomia? Poucos são os casos que ficam com colostomia. A gente pode falar disso mais para frente. Mas, em contrapartida, a gente faz a anastomose,
que é a anastomose? A anastomose é a costura, né? A emenda do intestino, que a gente tira um segmento, a gente precisa fazer essa emenda. Perfeito. Então, poucos são os pacientes que ficam com colostomia, muitos são os pacientes que ficam com anastomose. E essa anastomose tem que ser protegida. Até cicatrizar, imagina, tá passando fezes. Se a gente tiver um descolamento dela, é o que a gente chama de fístula. Vai vazar fezes para dentro da cavidade abdominal. Em 6 horas o paciente está sudoreico, febre, calafrio, vai desenvolver uma sepse, uma atividade infecciosa generalizada. Então, a gente tenta não causar uma agressão àquela anastomose. Então, a gente deixa nos primeiros dias o paciente o quê? Com dieta líquida, sopa, aí vai progredindo para uma dieta cremosa e assim por diante. Perfeito. E assim, quando a gente ouve falar em câncer, não importa qual deles, nesse caso no colo retal, mas a gente sempre vem com a palavra quimioterapia na cabeça. E nesse caso, também existe a quimioterapia junto do tratamento ou não? Como funciona? Então, tudo... a primeira pergunta, né? A primeira pergunta depende, talvez seja a bolsinha. Eu vou ficar com bolsinha, doutor? Então, a gente conversou sobre isso. Tá. A segunda pergunta é essa. Eu vou tomar quimioterapia? Eu vou fazer radioterapia? Então, vamos lá. Para os cânceres de intestino grosso, do reto para cima, a gente vai fazer quimioterapia ou não, dependendo dos achados da nossa biópsia. Perfeito. Então, operamos. Hospitais mais adiantados, 3 a 5 dias a gente está com a biópsia na mão, outros hospitais 7 a 10, mas a gente vai pegar a biópsia na mão e a gente vai estudar o quê? O grau de profundidade. Quando a gente tira o intestino e tira a gordura em volta do intestino, onde estão os gânglios. As ínguas, que a gente tem na gripe, aumenta. Essas ínguas, a gente vai avaliar uma a uma e vai entender. Esse tumor ele estava localizado na parede do intestino ou ele já estava progredindo para os gânglios. Se ele já estava progredindo para os gânglios, eu tenho uma chance alta de disseminação e metástase para frente. Entendi. Então, eu tenho que fazer a quimioterapia para combater essas células que estão ali espalhadas. Perfeito. É uma prevenção de uma recidiva ou de um aparecimento de uma nova doença em outro órgão. Legal. Quando a gente desce para o reto, aí a coisa fica um pouco diferente. O reto, a gente consegue fazer uma ressonância antes de definir a cirurgia e já entende ali o grau de invasão da doença. Se a gente tem uma doença avançada já inicial, a gente faz o tratamento antes. A gente faz a radioterapia associada à quimioterapia, a gente tem uma regressão local da doença e aí sim a gente entra para operar. Para quê? Para buscar a preservação do órgão. Então a gente vai conseguir manter e diminuir o índice de recidiva local. Entendi. Então a gente sabe que quando a gente faz essa radioterapia local, a gente diminui o índice de recidiva. Não é para todo mundo. Entendeu? Caso a caso, a gente tem tumor board, né? Então a gente tem um grupo de especialistas hoje que a gente está envolvido, que tem o cirurgião, tem o oncologista clínico, tem o radioterapeuta, tem o médico intervencionista, o médico da imagem. Então, a gente põe na mesma mesa lá. Quem avalia a ressonância, quem faz a químio, quem faz... Então, os tumores de reto, eles são multidisciplinares. Perfeito. E a gente monta um mapa, daí apresenta para o paciente. Então, sempre faz o diagnóstico, fala, vamos fazer a ressonância, daí depois leva para o tumor board, discute. Legal. E a gente tenta montar o melhor tratamento para aquele paciente, é individualizado. Legal. Hoje em dia quase tudo é individualizado, né? Entendi, perfeito. Aqui, doutor Jorge, veio algumas perguntas e tem algumas que eu achei bem interessante, né? Até porque surgem sempre essas dúvidas dos pacientes, né? Mas olha só, o Bruno questionou aqui, um pólipo significa ter câncer coloretal ou não? Não. Existem pólipos benignos, né? Então, o pólipo talvez seja a chance que a gente tente curar um futuro aparecimento de um câncer. Então, por isso a gente faz a colonoscopia, a gente faz buscando a presença dos pólipos e ressecamento dos pólipos. Perfeito. Então, o médico já faz, o colonoscopista, a ressecção do pólipo e ali, dependendo da biópsia, a gente já tem o paciente como curar. Mas, por exemplo, quando se faz uma colono e encontra um pólipo, toda vez que você encontra um pólipo, faz a ressecção. Faz a ressecção. Não importa qual seja ali. Não importa qual seja. Entendi. Alguns pólipos, às vezes o colonoscopista fala, não, esse é um pólipo de grande porte, ou é um pólipo que já tem uma lesão que parece um câncer invasivo. Aí ele fala, não vou piorar esse paciente. Daí ele faz só a biópsia do pólipo. Entendi. E não resseca o pólipo. Mas se ele puder, ele tira. Mas se ele puder, se ele tiver condições ali,
ele sempre tira e manda para a gente o resultado já para a gente isso é avaliar legal. a base do pólipo. Né? Tá, interessante, isso não sabia disso. Tivemos uma pergunta também do Thiago, que ele perguntou assim, normalmente, qual o tempo de progressão da doença? Que essa também... Então, depende muito da linhagem da doença. Tá. A gente sabe que tem algumas doenças de 6 a 8 anos para um pólipo degradar, virar um tumor. E por isso, em muitos países, o sistema é avaliação a cada 5 anos com a colonoscopia. Entendi. Porque a gente tem um tempo entre a progressão do pólipo para o tumor. Entendi. Entendeu? Agora, existem algumas linhagens mais agressivas. Perfeito. Linhagens que têm uma evolução mais rápida. E daí é importante ver se o cara está tendo sangramento e o acompanhamento. Mas você falou que na média, por exemplo, entre uma colônia e a outra, se mais ou menos eram 5 anos, é isso? 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Ou seja, se você falar que a pessoa fez uma colonoscopia hoje, provavelmente em 3 meses não vai ter nada. Não. Entendi. Ou seja, não é uma evolução tão rápida assim de 3 meses, assim, né? Não existe. Entendi. O que você tá... Hoje em dia a gente pensa no quê? Uma evolução de 1, 2 anos, pelo menos? Isso. Legal. Ou seja, é uma coisa que você consegue diagnosticar com uma certa você antecedência. Você tem um prazo para diagnosticar, desde que você coloque os pacientes em sistemas de triagens. Então, olha só. a primeira colonoscopia é muito importante, porque você vai ver se o paciente é um paciente que tem a propensão a formar pólipos ou não. Tá. Paciente que não tem propensão a formar pólipos, eu posso deixar a próxima colonoscopia para 5 anos. Perfeito. Entendeu? Olha só. Agora, se eu vejo um pólipo com uma agressividade tremenda, com 45 anos de idade, aí eu vou repetir em 1 ano a coluna do paciente, vou entender. E aí eu começo a entender indivíduo por indivíduo qual a evolução dele. Entendi. Olha que interessante. Eu tenho um pólipo menos agressivo, ou eu tenho mais de 3 pólipos no paciente, eu vou fazer num outro período. E aí a gente vai enquadrando os pacientes dentro das nossas tabelas ali de risco e vai fazendo um trabalho de prevenção para eles. Achei que legal. Até eu fiquei bem mais tranquilo, porque eu tinha uma certa preocupação, não entendia direito do assunto, né? Mas, assim, por essa perspectiva, eu imagino que nesses últimos 20 anos tenha melhorado muito ali a taxa até de fatalidade e de recuperação, né? Melhorou muito. A gente pode bater um papo sobre isso, mas a gente faz parte da nossa história ter visto isso, né? Teve uma fase da nossa carreira que a gente olhava para os pacientes e para os livros. E aí a gente via a classificação deles lá e falava, esse paciente é um paciente que tem 20% de chance de sobreviver 5 anos ao tratamento, ou 15%. E a gente via grande parte desses pacientes chegando bem nos 5 anos. E a gente percebeu que a gente fez parte de uma era onde teve a mudança dos quimioterápicos, mudança do jeito de se operar, melhor visualização e melhor diagnóstico mais precoce. Olha só que legal. E a gente começou a ver uma resolução. Hoje a gente consegue 98% dos tumores ali, desde que pegos no estágio inicial, a gente consegue curar. Nossa, é uma taxa altíssima de cura, né? De cura, desde que pego no estágio inicial. Que legal. E aí, o pessoal tem muito medo da colonoscopia, né? Vai doer, não vai doer, o que é? Não é um bicho de 7 cabeças. Sim. A colonoscopia, é um procedimento que você vai fazer sedado, dormindo. Sim. Dificilmente você vai encontrar um paciente que vai falar, eu lembro de como é a colonoscopia. O grande dificuldade, eu acho que é o medo de você fazer encontrar alguma coisa. E a gente tem colegas médicos que não fazem porque sabem que podem encontrar algo mais avançado, tal, porque o cara já está protelando, o cara está com 60 anos, nunca fez, ou seja, ele passou a chance dos 45. Sim. Então começa a ficar um negócio assim, é mais duvidoso o que vai se encontrar, né? Perfeito. Então, esse é um problema, o medo, né? E a outra coisa é a diarreia, porque você tem que limpar e lavar o intestino. Perfeito. Então, a grande dificuldade da colonoscopia não é o exame, é o preparo para o exame. Olha só. Você tem que tomar laxante e fazer uma limpeza. Tem que ficar sem nada de resíduo fecal dentro do intestino para você poder ter uma boa visibilidade. Perfeito. Aí, existem várias formas de fazer esse preparo, né? Posso fazer em casa, posso fazer no hospital, posso fazer ambulatorial. Vai variar. Um período antes, né? Vai variar. Se o paciente é jovem, se o paciente é idoso, tem mais chance de desidratar, tem alguma doença associada, é cardiopata, não é? A gente vai escolher. Esse aqui vai fazer o preparo em casa, tranquilo. Esse aqui não. Tem que internar para fazer o preparo. Entendi. Mas a dificuldade do exame é o preparo.
Passou o preparo, o exame em si, você está dormindo. Pode Poxa, fazer. você não sente nada, acabou, só vai não sente acordar nada. quando estiver pronto. Vai acordar quando estiver pronto. Que beleza, É né? isso aí. Ou seja, não tem motivo para não tem fazer, motivo né? para não fazer. O risco, quando você vai botar assim, qual que é o benefício de eu ter feito o exame? Sim. É muito maior. Não. Então, tenho medo, tem um monte de gente que comenta. Acho que assim, o fantasma Sim. do exame é muito maior do que o exame. Sim. E os benefícios que ele pode trazer para a gente são muito maiores do Com que não certeza, fazer. com Quando certeza. você vai botar numa balança, tem que fazer? Tem que fazer. Sim. Entendeu? Não, ok, já não teve uma dor de barriga ali, é muito melhor do que depois você descobrir um câncer, né? É isso aí. Toma. Eu brinco. Ninguém pensa para comer besteira na rua. Exatamente, né? E tem a diarreia e não se culpa. Mas assim, Exatamente. e depois? Para fazer o exame, o cara não vou fazer, tenho medo, não sei o que lá. Acho que é besteira. Poxa, acho que é o melhor recado que a gente pode passar sobre esse assunto é exatamente esse, é prevenir, sempre faz o exame. Prevenção. É uma doença curável, desde que você faça a prevenção. Importante. Eu acho que uma bela mensagem aqui, super importante. Porque a gente sabe que tem algumas doenças que estoura, né? Não tem tempo. Não tem tempo. Mas se essa tem, você tem que Você aproveitar. tem tempo. Legal, muito bom. Doutor Jorge, também tivemos muitas outras perguntas de outros assuntos aqui. Então, vou tentar unificar elas aqui. Uma das que a gente teve bastante dúvida foi sobre hérnia umbilical. Então, muita gente questionou aqui o que é a hérnia umbilical exatamente, né? E como acontece e tal, mas tem várias. Mas conta pra gente um pouquinho ali, o que é a hérnia umbilical? Bom, hérnia é uma falha na musculatura do abdômen. Ah, entendi. Então, se eu tenho uma hérnia umbilical, eu tenho um orifício na região do umbigo. Perfeito. Certo? Geralmente, algum defeito de nascença, o paciente tem mais fraqueza na região, ou algum esforço que ele fez ao longo da vida, ou aumento da pressão abdominal, a gente vê nas gestantes, né? Teve gêmeos, aí olha só. fica com o umbigão para fora e tal. Então, aumento da pressão abdominal, engordou, emagreceu, paciente que aumenta a pressão intraabdominal. Então, tem um rompimento da musculatura, que é uma área de maior fragilidade, né? E a gente faz o diagnóstico de hérnia umbilical. E você falou uma coisa que, assim, basicamente as pessoas têm muito dúvida sobre sintomas, mas você falou umbigo para fora. É isso a hérnia umbilical? O umbigo fica para fora? A gente pode... Alguns pacientes têm... Se você for procurar no livro, os pacientes que vão ter mais dor são os pacientes que têm menor orifício de hérnia. Quanto menor o orifício, maior a dor. Porque fica pinçando ali a gordurinha do intestino. Então, os pacientes que têm maior... Então, o primeiro sintoma pode ser dor ou visual. O paciente que tem uma hérnia grande, ele tem um livre trânsito, ele passa a gordura do intestino, o intestino para fora, vai e volta. Entendi. Você pode ver um abaulamento local e perda do desenho do umbigo. Entendi. Ou seja, o umbigo ele sai para fora, uma literalmente, né? Mesmo, ele sai para fora. Olha que interessante. Esse é o principal sintoma, basicamente. Entendi, olha só que interessante. E assim, por que acontece isso? Você falou de algumas causas, né? Eu não tinha imaginado. Você falou assim, a mulher grávida pode acontecer, ou que já teve filhos. Então, a hérnia umbilical é mais comum nas gestações, elas são muito comuns. Entendi. Por que elas são comuns? Porque você tem um aumento da pressão abdominal, o bebê vai crescendo. Entendi. E a musculatura da região do umbigo ali não suporta essa pressão, e daí você tem um pequeno rompimento local. Perfeito. E muitas vezes continua crescendo a pressão abdominal, porque o bebê continua crescendo. Sim. E aí você começa a ver aquele umbigo mais pontudo para fora. Então, é a produção, às vezes, de gordura periintestinal, ou até mesmo de alça intestinal, dependendo do tamanho. Perfeito. Ou seja, a causa mesmo é a pressão e tem algumas situações mais específicas que é mais comum acontecer como essa. Isso. Entendi. E quando a gente pega para entender diagnóstico, né? Porque assim, tudo bem, eu posso ver meu umbigo para fora, mas eu não sou um médico para diagnosticar. Como que é feito o diagnóstico para ter certeza que é? A gente tem três caminhos, né? O primeiro é o exame clínico, né? Você vai pedir para o paciente fazer força, examinar, ver se tem algum, a gente chama de gargarejo, né? A alça sai e volta, ou a gordurinha sai e volta. Então, esse exame físico é muito importante. Um segundo exame que a gente pode estar indo atrás de fazer é o ultrassom, né? Porque o ultrassom vai conseguir ver a imagem do orifício da musculatura, ou mesmo a tomografia. A tomografia vai mostrar para a gente a imagem do orifício na região do umbigo. Mas normalmente pede-se os três ou não? Não, acho que primeiro o exame clínico é o mais importante. Muitas vezes você fecha o diagnóstico ali. Está definido. Nem precisa dos outros, às vezes. Nem precisa dos outros. Entendi. E algumas vezes você tem mais dúvida, quer ver se tem alguma coisa associada ou não, e aí acaba fazendo todos os exames. Entendi. E aí, uma vez que você confirmou que é uma hérnia umbilical, quais são os tratamentos que estão disponíveis ali para resolver isso? Então, a hérnia umbilical é uma hérnia que ela fica num local,
todos os vetores da barriga apontam para a região do umbigo. Tá. Né? É uma área de maior protusão na barriga da pessoa. Então, é uma área de alta pressão ali. Perfeito. Então, você precisa estudar a parede abdominal antes de fazer a correção. Antigamente, vai lá e dá uns pontinhos no umbigo e está resolvido. Na musculatura de dentro do umbigo está resolvido. Mas a gente se aprofundou ao longo do tempo e observou o quê? Que a gente precisa entender a musculatura que está ao redor daquele orifício. Então, pacientes que têm a musculatura do reto abdominal afastada, diástase e de reto, a gente precisa aproximar também. Você faz a rafia da musculatura, da aponeurose, né? Mas faz a aproximação da musculatura também. Ou coloca uma tela de sustentação local, ou hérnias muito pequenas, onde a musculatura é muito boa, você pode ir para costura, né? A gente chama de rafia. Fala rafia, né? Vai para costura primária. Perfeito. E cada caso você vai definindo com o paciente. Depende do tamanho da hérnia e da musculatura ao redor. Entendi. Mas, assim, uma dúvida. Assim, o quão grave que é isso? Assim, é uma coisa que, assim como a gente falou em outras doenças aqui no câncer, ela pode ocasionar, tipo, uma morte ou não? Como funciona? Na verdade, se você for buscar literatura, você vai entender que um grande marco na divisão é 1,5 cm. Então, as hérnias abaixo de 1,5 cm, elas causam mais dor, elas podem encarcerar epíplon, que é a gordurinha do intestino, e incomodar muito o paciente, mas dificilmente elas vão levar a casos mais graves. As hérnias maiores que 1,5 cm, elas podem ter protusão de conteúdo intestinal, e aí você tem um encarceramento, que é aquele onde ou se opera o paciente rapidamente, ou ele pode ter perfuração, necrose de intestino, e daí pode levar à morte. Então é grave mesmo, né? Grave. Às vezes as pessoas... vai tranquilo. Não é. Tem que acompanhar e fazer coisa direito. Um pouco, né? Entendi. E, por exemplo, nesse caso, a cirurgia costuma ser recomendada, então imagino. Sim. Sim, a cirurgia costuma ser recomendada. Existem inúmeras formas de se corrigir isso aí. Então, as hérnias de muito pequeno porte, às vezes a gente opta mesmo abre uma incisão dentro do umbigo mesmo, só faz a correção da musculatura ali com um pontinho simples e já fecha ali, né? Perfeito. E o índice de resolução é excelente. Hérnias maiores ou hérnias associadas a grandes diástases, né? Aquele músculo dos quadradinhos, eles se afastam, você perde, você fica com uma musculatura fraca, frágil. E daí a vantagem é você fazer uma reconstrução da parede abdominal. A gente tem usado a cirurgia robótica também. E a gente consegue fazer uma inversão de câmera para conseguir olhar a lesão. E a gente reconstrói toda essa parede por dentro, coloca uma tela de fixação, é um procedimento maior, mas a recuperação muito rápida também. É colocado uma tela, é isso? Coloca uma tela. Olha só. Uma tela de polipropileno, né? É um material sintético que a gente usa hoje telas de baixa gramatura, né? Antigamente eram telas grossas. Você lembra dos avós falando, olha, vai mudar o tempo. Aí fala, por quê? Não, eu tô sentindo, vai mudar tempo, minha tela tá doendo. Tinha isso mesmo. Tinha sensibilidade, porque era um material grosso, né? Hoje a gente tem tela de baixa gramatura. Então ela cola rapidamente na musculatura, se integra na musculatura e você tem uma recuperação muito mais rápida. Então, e o paciente não tem essa sensibilidade. Depois de 15, 20 dias de operado, o paciente não sente mais nada, não sente a tela. Poxa, que legal. Então, toca a vida normal. Poxa, o pós-cirúrgico, em teoria, é simples também ou não? Sim. Normalmente, quanto tempo de internação? Não. As hérnias umbilicais hoje, é lógico que existem hérnias e hérnias. Sim. Existem reconstruções de parede abdominal. Mas as hérnias, a grande maioria das hérnias, a gente consegue dar alta para os pacientes em 24 horas de internação. É rápido mesmo, é 24 horas. 24 horas. Olha que interessante. Agora, existem casos onde você tem que fazer uma ressecção maior, pacientes que têm o intestino todo para fora, dentro da hérnia, precisa trazer para dentro da cavidade abdominal, precisa ter uma acomodação daquele intestino para dentro da cavidade abdominal, para depois fazer a cirurgia. Esses pacientes são pacientes que acabam ficando 7, 10 dias internados. Tal. Mas a resolução é excelente também. Mas, no geral, é mais para 24? A grande maioria dos pacientes, a grande maioria dos pacientes, 24 horas de internação, às vezes até menos. É simples, legal, que bacana. E, por exemplo, é uma cirurgia que, em teoria, você está fazendo aqui no centro de tudo, né? Como que é a recuperação em casa? Porque você pode se mover, pode levantar? Como funciona? Pode, eu brinco. Né? A primeira pergunta que a gente ouve dos pacientes é assim, eu posso subir escada? Olha. Aí eu brinco com todos, eu falo assim, você pode subir escada, você não pode cair da escada. Olha só, isso Porque cair da escada, você não sabe como se segurar, e aí o tranco, você vai romper tudo. Entendi.
o paciente hoje, ele sai de alta, ele tem uma rápida recuperação. E hoje a gente quer evitar trombose, a gente quer evitar complicações. E o que a gente precisa fazer para isso? Manter o paciente em movimento. Olha então, só. eu dou alta precoce, a gente põe o paciente para fazer pequenas caminhadas dentro de casa. Legal. O que eu falo para os meus pacientes, assim, tenta evitar fazer exercícios que te levem a um peso maior do que 10 quilos nos primeiros 15 dias. Perfeito. E aí, o que é isso? Lembrar que a alavanca de levantar, né? Essas coisas devem ser evitadas. Então, eu vou levantar devagar, eu não posso fazer vou levantar rápido, entendeu? Sim. Usar a alavanca, né? Sim. Vou levantar devagar, vou usar mais minhas pernas. Eu vou subir escada, eu vou subir um degrau de cada vez, não vou assim pulando, entendeu? Mas eu consigo, com 7 dias, muitas vezes, liberar o paciente para dirigir um carro. É mesmo? Fazer movimentos ali controlados. Vida de escritório. Desde que ele não bata o carro, né? Desde que ele não bata o carro. Essa é uma coisa que eu falo também. Não pode querer esse cara, não pode bater o carro, pode fazer tudo, né? Tem que ser uma vida mais regrada. Entendi. Ou seja, mas se puder, ficar mais calminho em casa, de boa, pode trabalhar no computador. Falava muito para os pacientes no começo da carreira assim, olha, vamos ter uma vida de um paciente de 80 anos. Olha só. Né? Você vai devagar, vai comer, mas depois agora, hoje, tem uns caras de 80 anos que estão fazendo esportes radicais, né? Estão voando. Então, hoje já não dá mais para falar isso. Não hoje tem como vamos ter uma vida mais pacata, tal, cuidado. Muito bom, né? E, doutor Jorge, assim, o pessoal também questionou muito, eu até nem sabia muita diferença, agora eu já imagino alguma coisa, mas o segundo eu não sei. O pessoal perguntou muito também sobre hérnia inguinal. Onde essa hérnia? Porque a umbilical é no umbigo, né? A hérnia inguinal é uma hérnia como a hérnia umbilical, né? Então ela é um defeito na musculatura da região inguinal. A região inguinal é a região do pubis aqui, próximo ao pênis, ou perto da vagina ali, no homem e na mulher. E a gente começa a ver um abaulamento na região. Nos casos, você vai lembrar disso aí, nos casos mais graves, é aquela hérnia que desce conteúdo para a bolsa escrotal, que desce para o testículo. Então fica grande, assim. A gente sempre teve algum amigo de família, alguém que você viu lá atrás, que falou, nossa, ele tem um intestino, vai até o testículo lá. Olha só. Uma bolsa escrotal grande, né? Então, esses são os casos mais graves. Entendi. Mas, é lógico que hoje a gente vive num meio onde a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, próximo da gente, as pessoas são diagnosticadas e operadas com hérnias de muito menor tamanho. Ou seja, não se deixa... Não se deixa chegar lá. Mas não é raro vir gente de fora, gente de... Olha, doutor, tem isso aqui e tal. E a gente operar hérnias gigantescas. Entendi. E isso como costuma acontecer? Também é aquela relação de pressão que a gente falou ou não? Também é a mesma coisa. Você vai ter um paciente onde ele engordou, teve gestação, teve um trauma abdominal, alguma coisa que aumentou, né? Então, às vezes, no homem é mais comum também, com a idade, a próstata cresce, faz mais força para urinar, olha só. É mais comum nos longilíneos, o paciente, porque a gente tem uma alteração do ângulo da musculatura, dependendo da estatura do paciente, né? Então, cria-se uma área de maior fraqueza em alguns pacientes. Perfeito. E essas áreas é onde vai romper a musculatura e vai descer esse conteúdo. Você sabe, a gente sabe também que é mais comum a gente encontrar hérnia inguinal em homem do que em mulher. Olha só. Por quê? O homem já tem um conduto ali, onde vai descer para o testículo o quê? Nervo, artéria, veia. Então, na verdade, com o tempo, você faz esforço aqui, um alargamento desse canal inguinal já vai causar essa protusão local. Nas mulheres, a gente tem o ligamento que segura ali o útero e tal, mas a incidência é menor, porque o conduto é menor. Perfeito. Entendeu? A gente pode observar, às vezes o paciente faz o diagnóstico da hérnia inguinal sozinho, né? É mesmo? Ele tem um resfriado, uma gripe, e ele começa a tossir. Então, cada espirro que a gente dá, cada tosse que a gente dá, a gente tem um aumento muito grande da pressão abdominal. Chega a 120 milímetros de mercúrio numa tosse. E um local que estava acostumado a ter uma pressão negativa. E aí, nesses abaulamentos abruptos que você tem da tosse, você começa a sentir dor. Nossa, quando eu tosso, eu estou tendo dor aqui na região da inguinal. E aí a gente vai para um ultrassom, ou vai para um exame físico, a gente acha a hérnia do paciente. Olha só, então também a maneira de diagnosticar, além do exame clínico, é através da ressonância, não?
A gente Você pode falou? fazer tomografia ou ressonância. Tomografia ou A ressonância. gente consegue E é ver. comum fazer isso? Hoje o exame clínico e ultrassom resolve grande parte dos casos. Ah, é? Ah, legal. Depois, alguns casos específicos, a gente parte para tomografia, mais comum. Tá. E em alguns casos, se você tiver dúvidas entre inflamações articulares, pubeite, o cara é jogador de tênis, o cara tem algumas outras atividades associadas ali, Perfeito. né? Então, daí você fala, não, vou fazer a ressonância também, porque eu quero investigar essas outras coisas. Ah, entendi. Ok, mas o diagnóstico, em teoria, clinicamente, você Clinicamente, consegue você definir. consegue fazer grande parte dos diagnósticos Olha, que legal. de hérnia. Que bacana, né? E nesse caso, você fez o diagnóstico, tem certeza que é a hérnia, às vezes você vai pedir um outro exame para ter outras certezas ali, digamos. E tratamento, como que é? Isso é uma frase que o R1 aprende na cirurgia geral, né? A gente brinca, hérnia diagnosticada igual a hérnia operada. Olha só. E aí a gente acaba indicando a cirurgia. Mas, então, hoje a gente tem 3 tipos de correção cirúrgica para hérnia inguinal. Tá. A gente pode estar fazendo essas correções abertas, Perfeito. por laparoscopia ou por cirurgia robótica. Ok, Basicamente, o que a gente quer fazer é fechar o orifício e colocar uma tela. ótimo. Tá? Como a gente vai colocar, a gente vai definir com o paciente. Hoje, a ideia é não fazer aberta, porque você quer que o paciente recupere rápido. Tá. Quando que eu vou fazer aberta? Não tem condição financeiro, o sistema, né? Eu estou num lugar onde eu não tenho como dar algo melhor, mas eu preciso resolver o problema. Sim. Então eu faço aberta. Ou algum paciente que tem alguma comorbidade, ele não consegue fazer uma laparoscopia, Tá. já teve inúmeras cirurgias abdominais, o risco fica muito maior ali do que o benefício. Daí então vamos para a cirurgia. Perfeito. Ele vai ter uma recuperação um pouco pior, mas ele vai resolver o problema dele. Aí eu uso aberta. Uma segunda ideia seria o quê? Fazer a cirurgia por laparoscopia, que é o que hoje grande parte da população tem acesso. A gente consegue entrar com 2 trocáteres, né? São 2 portais dentro da cavidade abdominal, mais um na região umbilical, onde a gente vai passar a câmera. Perfeito. Então eu vou ter braço direito e braço esquerdo nos portais, mais a câmera centralizada. Vou chegar ali no orifício, descolo o peritônio local ali, aquela pelinha que tem por dentro da barriga, coloco uma tela e corrige o defeito de dentro para fora. Tá. Excelente, resolve muito bem. E se a gente busca algo melhor, se a gente busca algo com uma chance menor de sangramento, uma chance menor de lesão neurológica, uma visualização melhor do cirurgião, avaliação de outras estruturas, porque lembrar que tem hernia inguinal, mas pode ter femoral, tem outras doenças que pode ter na região, tem um acesso melhor, a gente busca a cirurgia robótica, porque eu entro com uma câmera 3D, eu entro com melhor visibilidade e melhor estabilidade de imagem. Perfeito. Aí eu faço a robótica, que na verdade é uma cirurgia laparoscópica assistida por um instrumental mecânico e que vai estar me ajudando a dar mais qualidade e uma recuperação mais rápida para o paciente. Então, de fato, a solução é cirúrgica, né? A resolução, porque a gente tem que ter em mente, né? Os pacientes falam assim, você tirou a hérnia. A hérnia não é algo que tem que ser tirado, é algo que tem que ser fechado. Entendi. Hérnia é um buraco, é uma falha na cavidade. Então eu preciso fechar o buraco. Antigamente não muito antigamente, porque senão a gente vai achar que a gente é muito antigo já, mas assim, eu fiz residência no Hospital SUS, então a gente operava todo mundo aberto, e nem sempre a gente tinha tela para colocar. Olha só. A gente fechava com Fechava e pontos. vamos embora. A gente sabe que a tela, quando agregada aos pontos, ela causa uma atividade inflamatória local ali, diminui a chance de você ter uma recidiva, uma volta da doença. Né? Recidiva é volta da doença. Perfeito. Então, a gente sabe que você diminui a chance de você ter uma recidiva. Mas não é para todo mundo que você tem tela também. Entendi. Entendeu? Mas você está considerando os casos que foram operados. E assim, e o que acontece no operar? O quão grave é? Então, depende muito do tamanho da hérnia. A gente sabe que as hérnias menores, elas podem causar uma dor local, pinçamento ali mas elas muitas vezes voltam naquele marco de 1,5 cm. Muitas vezes elas vão incomodar, mas elas não são de tanto risco. Mas quando elas passam ali de 1 centímetro, 1,5 cm, a gente tem a possibilidade de dar um pinçamento de alça intestinal. A alça intestinal, ela dobra e entra dentro do orifício. E aí a gente tem uma hérnia encarcerada. Eu coloco o paciente em risco. Eu tenho ali poucas horas para resolver o caso dele, ou então eu vou resolver com necrose, perfuração, extravasamento de fezes para a cavidade. É outra cirurgia. Nossa, então, nesse caso, outra tipo, recuperação, é outro tudo. A gente pode efetivamente falar que isso é grave, ou seja, você tem uma hérnia
inguinal nesse caso, tem que tomar alguma ação, tem que ir no médico para ver o quanto antes. Sim, o ideal é você fazer o diagnóstico e operar. Não precisa Tá. sair correndo, desesperado. Tá, Principalmente os casos eletivos, né? Olha, eu não sinto nada, descobri, vai se programar, vai fazer os exames cardiológicos, vai entrar numa rotina e vamos resolver. olha só. Agora, é ruim, os casos ruins são os que não sabem o que tem, e aí tem um encarceramento e vai parar. 3 da manhã, precisa operar. Olha só. 3h30 tem que estar operado. Nossa. Entendeu? Seja lá qual for a técnica, precisa resolver. Sim. Ou seja, é uma coisa talvez tão grave, não sei se eu tenho a percepção errada, mas é algo que pode ser tão grave que nem a gente ouve falar de apêndice. Sim. Que você pode precisa se operar tornar- emergência. Pode se tornar mesmo doença, mesmo, Tá. mesmo grau de agressividade Sim. de doença. Olha só. E aí você tem um problema, que às vezes você não está num lugar que tenha todos os recursos, né? Imagina que você está viajando, Mas, isso assim, acontece, né, no O lugar. que eu mais brinco com meus pacientes é isso. Qual que é o... Quando você tem um problema, você quer cortar o cabelo com quem? Com quem corta o seu cabelo sempre. Exato, é isso Você mesmo. quer, quem que você quer que arrume seu carro? Quem arruma sempre. Perfeito, E quem que você quer que te opere? Quem você conhece, quem você tem confiança. perfeito. E muitas vezes esse paciente, ele não opera com quem fez o diagnóstico dele, e ele vai às 3 da manhã ser operado num hospital que ele não sabe qual a técnica que vai ser utilizada, Sim, por um cirurgião que ele não conhece. sim, E não dá tempo dele escolher. Sim. Muitas vezes não dá tempo dele escolher. sim. Ele ligou para mim, eu não estou em São Paulo, eu estou num congresso. E Não aí? tem o que fazer. Sim, Ele não pode esperar voltar. sim. Ele vai ser operado ali naquela noite por quem estiver na retaguarda cirúrgica do hospital. Não, isso quando der sorte dele estar numa localidade que tem Que hospital. tem hospital, exatamente. Ver paciente que passa apuros, né? Sim. O cara vai pro Pantanal. E aí aí? precisa dar um jeito de Sim. voltar. Isso é ruim. Então tem que tomar muito... É uma coisa que eu não tinha percepção. Eu sempre ouvi falar, mas eu nunca me dei a importância de que era algo tão, como eu posso dizer, arriscado. Né? Ou seja, risco se você tem e você não faz nada. Sim. O importante é assim, fez o diagnóstico, vamos atrás, vamos começar a organizar. Resolve. Não precisa ser naquele momento, Sim, mas já vai ter orientações, os esforços a serem evitados, o que Perfeito. fazer, vai entrar num programa de exames de preparo e vai Sim. resolver. É legal. uma coisa simples. Sim, perfeito. Hoje, se feito eletivamente, é uma coisa simples que os pacientes voltam às atividades muito rápido. Olha só, legal, muito bacana. Isso quando a gente fala rápido, você está falando... Hoje, Um mês é vida lógico que normal. existem hérnias e hérnias. Aquele Sim. paciente que a gente falou da hérnia íngüino-escrotal, que ele tem testículo gigante, cheio de intestino dentro, ele não vai dirigir com 7 dias. Perfeito. Mas o paciente que diagnosticou eletivamente, que não vê abaulamento, que tem uma pequena dor só local, com 5 a 7 dias ele vai dirigir. Entendi. Ou seja, coisa realmente Ele rápida, tá né? voltando para as atividades. Com 15 dias ele está andando longas distâncias. Com 30 dias ele está fazendo academia. Que legal. Ou seja, de uma maneira geral, falou em hérnia, vai consultar o especialista. Tem que consultar e tem que já entrar já com a cabeça que vai em algum momento tem que resolver aquele problema. E, doutor Jorge, também recebemos muita pergunta sobre um tabu aqui, que é hemorroida. Né? Agora a gente vai se divertir. Esse tem bastante assunto aqui para falar, mas é um tabu e muitas vezes, assim, eu já até comecei a ler um monte de pergunta aqui para a gente montar a pauta, tal, conversar, e muitas pessoas, inclusive, perguntam, porque a pessoa não sabe se às vezes um sangramento pode ser hemorroida ou pode ser um câncer, né, que a gente acabou já falando. Então, para começar, eu queria entender o que é hemorroida. Tipo, vamos entender o que é isso primeiro. Talvez seja um dos maiores tabus que a gente atende. É mesmo? Porque todo mundo tem medo de falar, todo mundo tem medo de ser operado, todo mundo tem medo de ser examinado ou vergonha. Você tem medo de tudo? Tem medo de tudo. Tá. E aí o que acontece? Só que é muito engraçado, porque a incidência é muito grande. Hemorroida, primeiro assim, vamos definir algumas coisas. Tá. Hemorroida todo mundo tem. Perfeito. Hemorroida é o nome do vaso sanguíneo que a gente tem na borda do ânus. Tá. E aí a gente pode ter doença hemorroidária ou não ter doença hemorroidária. Perfeito. Então, quando o cara fala, eu tenho hemorroida, você já pode falar assim, É. todos nós temos. Sim. Agora, você tem uma doença hemorroidária, entendeu? E aí, as doenças proctológicas, devido a esse tabu, as pessoas não vão sendo examinadas, e aí a gente mistura muito. Tem hemorroida, que é um abaulamento do vaso sanguíneo, mas você pode ter um abscesso, que é uma infecção da glândula, você pode ter uma fissura, fez força para evacuar, rasgou um pouquinho a mucosa, sangrou, e pode ter um tumor, ou de cólon, ou de reto, ou de canal anal. Então, a primeira coisa, quando você tem dor, abaulamento, ou não precisa ser os 3 sintomas, você pode ter dor, abaulamento, né, ou sangramento, é procurar um proctologista. Perfeito. Porque daí o proctologista vai te examinar clinicamente e muitas vezes vai te colocar num programa de triagem. Vai fazer uma anoscopia, vai fazer uma colonoscopia, vai te investigar melhor, entendeu? Perfeito. E quando a gente está falando desses sintomas,
eu acho que eu ouço muita gente falar sobre sangramento quando vai evacuar. Sim. É o principal mesmo ou não? Esses outros são principais? Não, eu acho que o que chama mais atenção das pessoas é o sangramento. O sangramento assusta, né? Sim. Tem gente que desmaia quando vê o sangue. Mas o sangramento assusta, né? A gente não foi feito para sangrar. Perfeito. A gente tem medo, né? Porque já remete a cabeça da gente às doenças ruins. Sim. Né? Então, muita gente deixa de investigar a hemorroida, deixa de investigar a fissura, porque acha que tem um câncer. Sim. E é importante, porque como nós falamos na parte de câncer coloretal, é ali que a gente talvez esteja perdendo a primeira chance, ou a única chance que a gente tem, de fazer um diagnóstico precoce de uma doença ruim. Perfeito. Entendeu? Então, tem que ser avaliado. Se você teve um sangramento, é lógico que é um pouco diferente. Sim. O sangramento da borda anal geralmente é um sangue mais vivo, um sangue mais avermelhado. Tá. O sangramento de um tumor intestinal geralmente vem com mais muco, vem com um sangue mais pisado, mais escuro. Mas também não é 100%. Não é uma verdade que eu possa olhar para o sangue e falar isso é isso ou isso é aquilo. Eu preciso fazer exame para buscar um exato diagnóstico. Ou seja, se você tem esse sintoma, que é evacuar sangue, o correto é não tentar nem imaginar o que é você consultar um especialista. Consultar um especialista. Tá. E aí entrar num programa de triagem e dormir tranquilo. Perfeito. A ideia é colocar a cabeça no travesseiro e dormir sem riscos. Sim. E aí, por exemplo, esse paciente chegou ali e, tudo bem, pode achar que é hemorroida ou não, mas ele evacuou sangue. Qual que é o diagnóstico? Como faz o diagnóstico dessa hemorroida? A hemorroida tem um diagnóstico clínico, vou examinar, vamos conversar, entender, evacuação, se mudou, se não mudou, tem hábitos alimentares, quantidade de água que ingere, e aí nós vamos perguntar se o paciente tem abaulamento local, se ele tem dor local, se ele tem sangramento local. Tá. Passado isso, a gente vai para uma sala acessória onde a gente vai fazer os exames físicos, né? Então a gente vai olhar a inspeção, vai ver movimentação, contração, relaxamento e vai fazer o exame de toque retal. Nesse exame de toque retal, a gente vai estar buscando o quê? Entender se tem uma fissura, se tem doença hemorroidária, se tem um tumor. Okay. Ali é uma primeira avaliação. Legal. Dali a gente já sai com grande parte da nossa dúvida respondida. Entendi. Cheguei ali, tem um mamilo que a gente chama, né? Hemorroidário, que é um vaso grande, já túrgido, com áreas violáceas, parecendo que teve um sangramento recente. Fala, paciente, fica tranquilo. A chance de ter um tumor, alguma coisa, é pequena. Eu estou vendo, você tem doença aqui. Sim. Mas nós vamos fazer os exames. Para ter certeza. Para ter certeza. Mas é bacana que já só falar com o especialista, fazer o exame clínico lá na hora, já dá para ter uma percepção de como que é. Uma percepção de que legal. De prognóstico que a gente vai fazer. Perfeito. E depois os exames, quais são os exames solicitados? Então, hoje a gente tem alguns exames que a gente pode estar fazendo, né? A colonoscopia, como a gente já falou, sempre é um exame importantíssimo na coloproctologia. Tem a anoscopia normal, que é a anoscopia que é olhar a região, né? Bota um afastadorzinho. Ou não, se a gente acha que tem algo a mais, a gente pode usar a anoscopia de alta resolução, que é um microscópio, onde a gente vai poder ver melhor até acometimento viral, se o paciente tem HPV, lembrando que o HPV é importantíssimo de ser avaliado, porque alguns tumores de canal anal são de desenvolvimento baseados na presença do HPV, então é importante fazer esses exames. E outros exames um pouco menos, talvez, importantes numa primeira avaliação, mas que são importantes também para avaliação local, que é a manometria, que a gente é a medida de força de contração e relaxamento, para a gente entender a dinâmica local, ali se tem alguma coisa sobrecarregada ou não, algo que impeça o paciente de evacuar, que cause mais esforço às evacuações ou não. Entendi, perfeito. E nesse caso, por exemplo, tem certeza que é hemorroida, né? Então você vai querer já partir para muitas vezes o pessoal já pensa nos tratamentos. Eu penso um pouco em causa. Qual é a causa disso? É sempre hereditário, não é? A gente tem uma parte hereditária, tem, né? Mas a grande maioria é o quê? É o paciente que toma pouca água, é o paciente que come pouca fibra, é o paciente que usa papel higiênico, que faz esforço sempre de tração para baixo ali, porque está se limpando sempre. É o paciente que tem obesidade, porque aumenta a pressão abdominal, os vasos ficam sobrecarregados. É o paciente que tem constipação ou diarreia, porque aumenta a pressão local. Perfeito. E é o paciente, isso a gente vai encontrar na casa de muitas pessoas, sempre tem alguém que fica muito tempo no banheiro. Então o cara pega lá um jornal para ler, pega um gibi para ler. Hoje, o celular, né? Foi uma série no banheiro, né? Fica lá 1 hora.
lembrar que a privada é um oco. Sim. E a gente senta com o nosso peso sobrecarregando uma musculatura muito frágil do ânus. Todos os vetores abdominais ficam postados para a direção do ânus e a gente fica ali pendurado, rompendo musculatura. Faz isso todo dia, vai ter maior propensão a ter doença hemorroidária. Olha só, isso é interessante porque muitas doenças a gente não pensa em prevenção. Fala, bom, aconteceu, tem que resolver. Sim. Mas nesse caso existe uma prevenção, que é ter alguns hábitos saudáveis e evitar algumas coisas, como você está falando, né? Sim. Exercício físico, perder peso, manter uma higiene onde a gente lave ali a região, comer bem, comer fibra, tomar muita água, ter um hábito evacuatório saudável, evacuar uma vez ao dia. Todas essas coisas que a gente pode estar fazendo no dia a dia vão fazer com que a gente tenha uma recuperação, uma chance menor de ter doença hemorroidária. Perfeito. E assim, no caso, as hemorroidas, quando a gente está pensando em doenças, na verdade, né? A gente tem uma situação que, o quão grave é isso? Porque se muita gente não vai no médico, eu imagino que muita gente não trata. É um problema? A pessoa vai morrer por causa disso? Então, não, né? Você sabe que pode morrer por causa disso, mas é raro. Mas o que acontece? Que a gente vê muito assim, a primeira frase, quem já foi meu paciente, certamente ouviu essa frase. Fala assim, porque ele fala, precisa operar, doutor? Olha, a primeira coisa a gente precisa conversar, a gente precisa falar assim, hemorroida não é câncer. Então, já fica tranquilo. Sim. Quando que eu vou operar a hemorroida? Eu posso seguir o livro lá, classificação 1, 2, 3 e 4, eu vou operar o paciente grau 3 e tal, mas não é o que acontece na prática. Na verdade, é a conversa médico-paciente entender o quanto aquilo ali está atrapalhando a vida do paciente. Entendi. Então, o cara tem um mamilo hemorroidário grande, ele não consegue ir para o trabalho de manhã, ele tem que evacuar 2, 3 vezes, ele vai para o banho, quando ele está pronto, ele tem que ir para o banho de novo. Esse paciente, ele precisa operar. Perfeito. Ele não pode viajar pensando onde ele vai evacuar, porque, olha, eu não posso viajar para tal lugar, porque a estrada é longa, é hemorroida, vai sangrar. Está mudando a sua rotina por causa de uma doença hemorroidária, que é um negócio simples de operar. Perfeito. Hoje tem técnicas super modernas. Aí opera, né? Sim. Opera. Então, eu tento sempre classificar a hemorroida, mostrar para o paciente em qual classificação ele está e os benefícios que ele vai ter. Sim. E é lógico que tem paciente que fala, cara, eu tenho pavor disso, eu vou mudar minha qualidade de vida, eu vou comer mais fibra. Vamos tentar? Vamos tentar. A gente é um time. Legal. Vamos tentar. Tentar melhorar a qualidade de vida, ver se para de sangrar. Não melhorou? Eu vou aconselhar ele a operar. Perfeito. Não tem jeito. Ou seja, significa que não necessariamente é algo que precisa ser tratado via operação. Não necessariamente. Legal. E uma coisa importante, assim, tem alguns casos, o cara tem uma hemorroida do pior grau possível, sangramento crônico. Eu já vi paciente internar em UTI, chegar no pronto-socorro, ele teve um cansaço, fadiga, falta de ar, quadro respiratório por anemia. Porque está sangrando ali. Está sangrando. E aí a gente começa, pesquisa aqui, pesquisa ali e tal, é da hemorroida. Esse paciente, ele não tem muita escolha, né? Sim. Mas porque ele tem um sangramento maior. Se for um sangramento pequeno, já não é o mesmo caso. Sangramento pequeno, a gente pode tratar clinicamente, pomada, tentar regredir, aumentar a fibra, botar o cara para fazer exercício físico, ou melhorar a sua vida, ver se isso regride. Daí dá para ver, você tem tempo para fazer isso. Bacana que, ou seja, existem várias maneiras de tratamento, inclusive mais cirúrgica, uma vez a gente volta naquele nosso papo inicial. A gente tem que montar um time para tentar resolver o problema do paciente. Perfeito. Aí entender quais são as dores, o que está te trazendo aqui e tentar montar organizar um tratamento bom para ele. E quando você opta pela opção cirúrgica, quais as opções que existem hoje? Como funciona? Eu tinha um chefe que falava assim, quando a gente tem muita técnica cirúrgica é porque nenhuma funciona, nenhuma dá certo. Na verdade, o homem, ele passa a vida tentando buscar novas técnicas para tentar reduzir a dor do paciente. Perfeito. Entendeu? Então, porque é um dos tabus que tem assim, cara, você vai morrer no pós-operatório. Você não vai morrer na cirurgia, você vai morrer no pós-operatório de dor, vai sofrer. Eu já tive casos assim. Então, primeira coisa, eu falo para o paciente assim, olha, a grande diferença que você vai encontrar aqui é que você vai ter alguém que vai estar com você no pós-operatório. O que dói muito para mim pode ser muito pouco para você e vice-versa. Você pisa no meu pé, eu posso ter uma dor. Eu piso no seu, pode ser outra. E a gente tem que entender no primeiro ou segundo pós-operatório qual o limiar de dor daquele paciente e tratar ele adequadamente. Perfeito. Então, o que eu acredito?
O que é importante hoje, né, apesar de inúmeras técnicas, é a gente entender, caso a caso, o quanto aquele paciente... A primeira coisa que a gente vai entender é o quanto ele tem de dor. Aquele paciente no primeiro, no segundo pós-operatório, isso é uma conversa que eu tenho com meus pacientes. Olha, independente da técnica que a gente escolher, quando você acordar no primeiro pós-operatório, quando eu for te dar alta, eu vou entender o quanto você tem, o quanto você é sensível, independente da técnica que a gente escolher. Lembrar que a sensibilidade minha é diferente da sua. Se eu pisar no seu pé, você vai ter uma dor. Perfeito. Aí você vai pisar no meu. E eu posso ter uma dor completamente diferente. Sim. Entendeu? Cada um tem um limiar de dor. Então, o que é muita dor para mim pode não ser para você e vice-versa. Sim. Então, o que é importante? Eu falo para os pacientes, você quando for escolher um cirurgião, não precisa ser eu, pode ser outro, você tem que escolher alguém que vai te dar atenção e que você vai ter ali o celular do cara, você vai conseguir ter um acesso para entender. Se tem muita dor, vai medicar mais. Então, você sai com X de remédio, dia seguinte você pode ter 2X, 3X, 4X. Tá. Às vezes precisa internar o paciente para tirar a dor dele. Olha só. E tem paciente que no terceiro dia está trabalhando. Perfeito. E aí existem várias técnicas. Tá. Existem as técnicas abertas, que a gente fala, e as fechadas, e as mistas. Tá. Então, as técnicas abertas são as técnicas mais tradicionais, né? Você vai lá, puxa o vaso sanguíneo ali para fora, corta o vaso, deixa aberto, ou costura a região. Tá. Tal. Essas são as técnicas mais tradicionais. Tá. Talvez as técnicas em número quantitativo mais feitas no Brasil hoje. Perfeito. Custo baixíssimo, uma recuperação relativamente rápida, ali 20, 30 dias o paciente está voltando Legal. ativa, e uma dor relativamente alta. Tá. E aí o homem começa a buscar novas técnicas, porque a gente sabe que a musculatura, os nervos estão ali, 1,5 centímetro da borda do ânus. Então, se a gente consegue trabalhar um pouco para cima, a gente consegue minimizar as dores. Entendi. E aí eu tenho o THD, que é aquela técnica que eu faço um ultrassom, acho o vaso e tento dar uns pontos. Eu tenho o grampeamento, que é uma hemorroidopexia, que é um grampeador que volta como se fosse um lifting. Ele vai buscar toda aquela mucosa e trazer para cima, grampear. E aí, caso a caso, a gente vai discutir com o paciente. Alguns livros mostram que essas técnicas minimamente invasivas, elas podem trazer, em casos específicos, até 80% menos dor do que a técnica aberta. Olha só. Entendeu? Então, é interessante bater um papo sobre isso. Tá. Mas você tem que ver caso a caso. Algumas hemorroidas são tão grandes que a gente não consegue resolver unicamente com essas técnicas mais modernas. E aí a gente pode fazer uma técnica mista. Entendi. Você resolve uma parte com um procedimento de grampeamento, mas sobra uma pele ali do lado de fora, sobra alguma coisa diferente, você faz retoques, né? Vai lá e tira. Então faz uma técnica mista. Um pouco mistura elétrica, outra... Existem algumas técnicas também agora, que o pessoal tem divulgado muito, mas que é uma coisa muito antiga. A gente fazia 15 anos atrás, estava fazendo isso aí. Que é a ressecção a laser. Tá. Né? Então você vai procurar aí, tem muita gente no Instagram falando e tal, como se fosse uma novidade. Não é uma novidade, é uma coisa que já chegou a ser meio que proscrito assim, pela Sociedade de Procto. Tá. E a gente pode entender que ela não traz grandes benefícios nas cirurgias de grande porte. Então, quando tem a hemorroida saindo tudo para fora e tal, o laser realmente não vai trazer benefício. Tá. Mas, quando a gente tem uma pequena pelinha, um retoquinho para fazer alguma coisa, realmente a gente consegue com o laser ter uma queimadura mais superficial, menos dor e uma recuperação mais rápida. O paciente volta mais rápido às atividades. Legal. Então, mais uma vez, a medicina vem se mostrando a mesma coisa. Caso a caso, a gente vai sentar, vai discutir, examinar, entender o que o paciente tem e montar um tratamento para ele. Agora, tirando essa técnica laser, pelo que eu entendi, todas elas, o grande diferencial ali talvez seja o nível de dor que o paciente pode sentir depois. Sim. Mas eu tenho uma dúvida. Em termos de eficiência, ou seja, todas elas são próximas ou não? Todas elas são eficientes? Não, vamos lá, todas são eficientes desde que bem executadas. Ah, sim, com certeza. A gente sabe hoje, por exemplo, que a gente tem um nível de ressecção muito, de resolução muito grande no grampeamento, no PPH, que é uma técnica que a gente faz há muitos anos. Na verdade, foi inventada na Itália em 1994. Né? Olha só. E de lá para cá vem sendo usado em grande parte do mundo. Existe uma meta-análise chinesa, um tempo atrás, falando que o THD, que é aquele técnica com ultrassom, tem um maior índice de recidiva. Tá.
mas a gente também tem que entender se o pessoal estava numa linha muito inicial Entendi. de treinamento para execução da técnica, Sim. porque é mais moderno. Sim. Mas a gente tem bons resultados, tem trabalhos científicos que mostram bons resultados e baixos índices de recidiva com grampeamento. Então, é o que a gente tem, basicamente assim, ou a gente tem ido, hoje na nossa clínica particular lá, ou a gente tem ido para essa parte de cirurgia aberta, convencional, ou tem ido para as hemorroidopexias, que chamam, Sim. que são esses grampeamentos. Legal. E assim, pelo que eu entendi também, é uma cirurgia que você tem um nível de sensibilidade ali envolvido no pós. Ou seja, tem uma discussão, né? Então, assim, tudo bem que tem gente que tem menos, tem gente que tem mais. Sim. Mas o pós é uma dificuldade que a pessoa vai sentir. O que esperar? Esse paciente que está avaliando se vai fazer ou não, na verdade, deveria fazer de qualquer jeito, né? Mas o que ele pode esperar? Qual a preocupação que ele vai ter para ele se preparar? Eu acho que é muito importante a gente conversar muito, orientar o pós, orientar como fazer as limpezas, tudo direitinho, para tirar um pouco o tabu. Muitas vezes a dor vem associada por causa do medo. O medo tem de isso ter também. dor, às vezes, é pior do que a dor, né? E o que eu tento mostrar para os pacientes é que, assim, as dores são tratáveis. Sim. E o que você pode ter de melhor é ter um médico amigo, ter um cara do seu lado que vai entender a sua dor. Porque você pode ter o médico que você liga e ele fala, não, isso vai melhorar, tá? Ou pode ter o cara que vai vestir sua camisa e vai falar, não, cara, tá com dor? Me mostra aí, de 0 a 10 tal. Quanto que é essa dor? Sim. Vamos medicar. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que o mais importante, seja com quem a pessoa vai operar, é ela ter esse acesso ao médico. E ter um cara do lado que entenda as dores dela, entendeu? Entendi. E assim, tá junto. Pelo que eu entendi também, me parece que o paciente vai ter dor, mas por um período, né? Até, tipo, fazer a recuperação. Depois não tem mais. Nos livros, se você for pesquisar, as primeiras 72 horas são piores. Tá. Depois a coisa vai melhorando. Entendi. Né? Se o paciente passa bem esse início, geralmente ele vai muito bem. Entendi. Agora, tem paciente que já começa com uma ansiedade nesse primeiras 72 horas, aí você tem que estar mais próximo dele, porque senão, às vezes, tem gringola a cabeça. Você começa a acho que é dor. Cria-se um monstro. Então, é importante o médico estar próximo no começo, para mostrar para ele o que é dor, o que não é, mostrar como fazer um banho de assento legal, e minimizar essa dor, dar os remédios que precisam, dar atenção. Que esse é um ponto importante, né? Para dor também tem medicamento, né? Talvez o maior tabu seja assim, e como que eu vou evacuar a primeira vez? Sim, o primeiro, né? A primeira evacuação é um tabu, porque gera um suspense, o cara fica ali sentado esperando quando vai vir, quando não vai vir. Vai doer, não vai, então, vai doer, não vai? Como é que vai ser isso aí? Porque um monte de amigo já falou que é horrível. Entendi. Então, porque isso é uma coisa muito interessante na medicina, mas se você operar a hemorroida e você no terceiro dia estiver sem dor e trabalhando, você vai para a praia e vai esquecer que você operou. Olha só. Mas se você for muito mal e estiver afastado do trabalho, você vai sentar na internet, você vai ficar escrevendo. Então, o conteúdo que é gerado por pacientes operados é dos pacientes que vão mal. Recua muito mais. Não tem, né? Então, você teria que ir buscar trabalhos científicos, buscar estatística de quanto se medica cada paciente, quais são os pacientes que têm que ser mais medicados, os que têm que ser menos medicados. E daí a gente vai ver que não é tão ruim como se fala. Mas, ou seja, o que significa que... tá perto. Se você tiver, você vai ter dor durante um período, mas tem medicamento para isso. Tem medicamento para isso. E o médico vai estar medicando. É isso aí. Você tem que estar junto com o cara. Se estiver junto, você resolve. Isso é bem legal. Entendeu? Bem interessante. E eu brinco. Tem uma fase inicial que a pessoa não sabe por que fez, né? Fala, cara, o que eu fui fazer na minha vida, meu? Aí tem uma fase que ele fala assim, eu não devia ter feito isso nunca. Terceira fase, eu queria matar o meu cirurgião. E aí ele começa a ter uma melhora muito grande. E quando ele chega em 15, 20 dias, ele fala, cara, talvez seja a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Olha só. Porque eu consigo me limpar melhor, eu consigo... E aí o cara vai ter uma qualidade de vida melhor. Né? Depois, esquece que operou, exatamente. Que interessante. É interessante, né? Porque é muito diferente das outras cirurgias, né? Ele vai do céu ao inferno em poucos dias ali, né? É muito rápido, né? Sim, total. E, por exemplo, uma vez que é feita a cirurgia, e aí talvez ele sinta dores algum dia e tal, mas isso costuma voltar? Não volta? É sucesso? Como funciona? É lógico que os erros que a gente comete para chegar à doença, eles podem ser repetidos. Isso é importante. Né? Então, o cara senta na privada, ele come mal, ele bebe pouca água, ele faz esforço evacuatório. O cara tem vários erros na vida dele. Daí ele opera e ele espera que nunca mais aquilo volte, fazendo as mesmas coisas. Olha só. Não, a gente precisa melhorar a qualidade de vida do paciente. Perfeito. Orientar.
Você não vai mais ficar na privada, você vai comer mais fibra. Eu não como salada. Tá bom, compra sachê de fibra sintética. Perfeito. Vamos montar um plano alimentar para o cara saudável. Vai evacuar pastoso todo dia. Esses caras vão ter bons resultados. E aí a chance de voltar é muito pequena. Eu tive hemorroida com 40. Se continuar fazendo tudo errado, vai ter de novo com 80. Mas eu melhorei a qualidade de vida. Então eu joguei para 100, 120. Então eu estou melhorando minha qualidade de vida e estou minimizando a chance daquilo voltar. Entendi. Pode voltar? Pode voltar. É um vaso sanguíneo. Podem aparecer novos vasos ali. Sim. Mas a chance, desde que bem operada, bem orientado, tende a não reduzida. voltar. A tendência é menor de ter problema. Perfeito. Na verdade, eu até matei as pautas, mas tem duas perguntas que eu achei interessante que o pessoal mandou aqui. Uma Maria 764, não sei quem é, e o Carlos 89. O Carlos mandou uma pergunta que é o seguinte: o consumo de pimenta pode ser uma das causas? Na verdade, interessante isso, né? É uma coisa que eu achei todo interessante, fala, não sei se é verdade, mas achei interessante. Na verdade, a pimenta ela é irritativa, né? Ela pode causar uma inflamação local. Pode sim, pode piorar. Pacientes que já têm uma lesão vascular ali, que já têm um descenso perineal, que já têm um plicoma e tal, quando eles fazem essa ingesta de alimentos mais apimentados, eles podem ter uma irritação local. E daí vai ter mais prurido, vai ter um pouco mais de irritabilidade. Entendi. Mas não vai trombosar porque comeu a pimenta. Tá. Entendi. E a Maria aqui, ó, que foi a primeira, mandou uma pergunta que eu achei muito curiosa. Ela perguntou assim, ó: em quantos dias eu vou poder voltar a sentar depois da cirurgia? Na verdade, ela já sai da cirurgia podendo sentar. Ou seja, ela não vai ficar deitada 100% do tempo. Principalmente essas técnicas que a gente usa, né, que são as técnicas mais modernas, minimamente invasivas, a gente eu nem prescrevo aquelas boinhas. Porque tem isso? Tem o pessoal que chega com boinha no consultório para não apoiar o centro. Eu acho que o paciente ele vai muito bem hoje com orientação. Entendi. O mais importante estar ligado no banho de assento. Olha só. Ajuda muito, mais do que remédio. Se eu tomar muito remédio para circular, chegar na borda do ânus ali e tal, é muito melhor a ação tópica local. Botar o paciente para fazer banho de assento, usar um pouco de xilocaína local como pomada. Perfeito. Isso vai ajudar muito mais o paciente. Olha que interessante, porque ela perguntou quantos dias, na verdade, não é nem um dia, assim. Não tem nem essa possibilidade, né? Não, já sai. Ou seja, a preocupação dela, ela tô no home office, posso voltar para trabalhar no corredor? Pode. É o seguinte, o que eu falo para os pacientes é que deve evitar trauma local no pós-operatório. Então, moto, cavalo, bicicleta. Pelo amor de Deus, né? Quadriciclo. Essas coisas eu peço para os pacientes, me dá 30 dias. Sim. Porque pode doer, pode sangrar. Sim. E pelo que eu entendi, uma cirurgia deve ter ponto em algum lugar e pode acontecer de sair o ponto, né? Sim. Entendi. Olha, bem interessante. É um tabuzão, na verdade. É bem interessante isso, porque... O maior tabu do nosso consultório. É interessante, e a maior frequência. Se você pega um consultório de proctologia... É mesmo? O dia a dia nosso não é o câncer coloretal. Tá. É muito maior a quantidade de doenças orificiais, fístulas, fissuras, hemorroida, do que a dos tumores. Entendi. Vamos colocar quase que 70% para 30%. Olha só. Entendeu? Então, o nosso dia a dia é estar conversando com esses pacientes, quebrando tabu. Sim. Mas é importante, tem um ponto que eu acho que é muito importante aqui, porque o sintoma, às vezes, pode ser o mesmo de alguma coisa mais complexa. Então, um leva ao outro. Ou seja, você evacuou sangue, pode ser uma hemorroida, mas pode ser um câncer. Então, você tem que ir atrás. O nosso dever como coloproctologista é sempre enxergar o pior cenário. Estratificar aquele paciente para ele não ter risco de voltar. Operou hemorroida, tá ótimo. Volta daqui 6 meses com câncer de intestino. Olha só. Não pode acontecer isso. Isso não pode acontecer. Doutor Jorge, queria te agradecer. Acho que a gente respondeu as principais dúvidas aqui que foram mandadas. Tem mais algumas aqui, imagino que o público ainda tenha bastante. E é por isso que eu vou deixar aí na descrição do vídeo os seus contatos, o site, o Instagram, que a gente sabe que você é bem ativo lá no Instagram. Inclusive, consegue confirmar o site e o Instagram que você usa, Nosso site, o site da nossa clínica é www.institutojorgereina.com.br. Pode enviar lá as questões, vai chegar para a nossa equipe, eles mandam para mim, a gente acaba respondendo. Ou no meu Instagram pessoal, que eu uso, é Jorge H. Reina. Jorge H. Reina. Legal. A gente costuma responder por lá também. Muito bom. A gente vai estar fixando aqui para o pessoal ir atrás também. A gente sabe que vai ter um monte de dúvida aí que vai surgir. Então, eles conseguem atrás de você. Ou também pode mandar nos comentários do vídeo que a gente acaba reencaminhando aí para o Dr. Jorge. Jorge, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter respondido esse monte de pergunta, de dúvida. Já fica até o convite para uma próxima, que a gente sabe que tem mais doenças, tem sempre dúvida, a gente gosta de gente que conhece. João, obrigado pelo convite. Foi, acho que, uma tarde muito prazerosa para mim. E
estamos sempre abertos, cara. Quando Fechou. quiserem conversar sobre Vamos lá, tem medicina, assunto, a né? gente vem, porque sempre tem paciente com dúvida, sempre tem coisa nova aparecendo, Sim. e a gente está disposto aí a divulgar o que a gente está fazendo e Legal. esclarecer a cabeça dos pacientes, tirar os tabus e fazer com que a coisa fique mais leve para todo mundo. Isso aí, excelente. Muito obrigado, Dr. Jorge. Obrigado.